nossa mensagem de hoje. 1 Reis, capítulo 8, o versículo é o 17. Em nome de Jesus. E você está na fé, está com a sua vida de oração firme aí? Sim ou não? Quem separou aí um tempo, um local, todos os dias? Quem está nessa fé? Sem negociar, né? Amém? Lembra? Sem negociar isso, não pode negociar isso com nada. Ah, mas só hoje, não tem problema, hoje você deixa de orar. Negativo, isso aí não tem negócio. Esse tempo, esse horário é o meu momento de comunhão com Deus. Diga glória a Deus. E você não sabe o que está acontecendo. Você sabe que essa semana nós estamos naquele propósito o mês inteiro das coisas maiores, né? Quem começou conosco lá na Santa Ceia, pastor, eu estou nessa fé. Aí essa semana nós colocamos aqui o pedido de 1 Coríntios 2,9, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem mente nenhuma imaginou em minha família. Essa semana está sendo oração pela família. Eu não sei se você está no nosso grupo de oração. Nós abrimos o grupo ontem para oração pelas famílias. Muitos pedidos foram colocados. E na madrugada nós apresentamos todos diante de Deus. E lembra que eu falei aqui, irmão, olha, aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não viu, aquilo que você nem imaginou, você vai ver na tua família. Pastor, nunca vi com os meus olhos, por exemplo, né? O meu marido entrar numa igreja. Esse mês você vai ver, teus olhos vão ver. Diga glória a Deus. Pastor, o meu ouvido nunca ouviu um pedido de perdão daquela pessoa, um pedido de desculpa, pois você vai ouvir esse mês. Deus pôs isso no nosso coração. E já está tendo testemunhos. Eu achei bonito uma senhora hoje no primeiro culto, o culto das 9. Ela falou, pastor, que palavra forte. Deus está cumprindo exatamente o que foi dito. Ela falou assim, o senhor falou sobre oração naquele dia, e eu trouxe meu marido, nós tivemos um culto especial aqui dos homens, das mulheres que vencem. Ela falou assim, o senhor começou a pregar a respeito da oração, e o senhor falou, vamos fazer esse desafio, pega aí o papel, aí eu dei o papelzinho, né, para todo mundo, escreve aí no papelzinho, um tempo, um local, e todo dia que você vai fazer esse compromisso de oração. Ele virou para mim e falou, mulher, marca aí para mim um tempo, marca aí um horário, marca aí para mim um lugar que nós vamos orar todo dia. Pastor, eu estou há 26 anos casada com esse homem. Esse olho aqui eu nunca viu esse homem fazendo uma oração. A partir daquele dia ele começou a orar. Diga glória a Deus. Está orando todo dia, pastor. A gente vai antes de dormir, ele não sabe, mulher, mas o negócio é o seguinte, eu não sei orar. Você me ensina. Ela falou, pastor, eu vou orando, ele vai repetindo atrás, eu vou orando, ele vai repetindo. E o homem não está orando todo dia, desde aquele dia. Pastor, esse olho nunca tinha visto isso. Esse ouvido nunca tinha ouvido uma oração daquele homem. Até para sair Jesus, ela falou assim, até para sair a palavra Jesus da boca dele era difícil. Daquele dia em diante, esse homem está orando todo dia. Diga glória a Deus. Tem mais, pastor. Ele ora assim, com os olhos cheios de lágrima. Deus está tocando no coração dele. Diga glória a Deus. Irmão, fica nessa fé, vai ter mais testemunhos aí de coisa que seu olho nunca tinha visto, seu ouvido nunca tinha ouvido, em que nunca você tinha imaginado. Você vai viver isso em nome de Jesus, são coisas maiores, diga glória a Deus. Mas não esqueça do que eu falei, lembra? O Jesus falou para Natanael, daqui em diante coisas maiores que essas verás. E verás os anjos de Deus fazendo o quê? Subirem e descerem. Mas lembra que eu falei, quando o anjo de Deus está subindo, ele está levando o quê? Ele tem que levar as orações, para que o anjo de Deus desça, e quando ele desça, ele venha descer com o quê? Com a resposta. O mundo espiritual funciona assim. Jesus estava entregando ali a Natanael como é que funcionaria aquelas coisas maiores que Jesus prometeu que ele veria. Ô Natanael, você vai ver assim, anjo subindo. Ou seja, daqui para frente tem que ter mais orações, tem que ter mais pedidos, tem que ter mais clamor, tem que haver coisas maiores daqui para lá, para que haja também coisas maiores de lá para cá. Quem entendeu isso, diga amém. Então vai buscando, começando até falando a respeito disso. Você já pegou o pedido de oração pela tua família? Já escreveu aí? Tem alguém que não pegou? Toda quarta-feira nós estamos dobrando o nosso joelho pela nossa família. Daqui a pouco nós vamos fazer isso, mandar daqui para lá, para que venha de lá para cá, coisas maiores. Diga glória a Deus. Faltou alguém escrever? É para colocar o nome da sua família, pode colocar sobrenome, enfim, todos já escreveram? Então vamos para a palavra de hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Essa mensagem Deus havia me dado há um tempo atrás, e hoje eu senti aqui no coração de trazê-la a você. 1 Reis, capítulo 8, verso 17. O que eu quero falar para você hoje, irmãos?
eu quero te mostrar que tem coisa que não somos nós quem vamos fazer. E nós ainda que possamos ter uma boa intenção no nosso coração, tem coisa que não é para nós. Tem coisa que não vai ser pela nossa mão. A gente pode guerrear muito, a gente pode batalhar muito, mas talvez quem vai completar esta obra seja até uma outra pessoa. Por que eu estou falando isso? Tem gente que se cobra muito. Tem gente que acha que tem que fazer o processo inteiro da obra que Deus tem que fazer na casa dela, tem que ser pela mão dela. O processo inteiro que Deus tem para fazer na vida dele ou da família dele tem que ser pela mão dele. E não é. Eu vou te mostrar aqui hoje, você vai ver que a obra de Deus ela é tão grande que não dá para uma pessoa só fazer tudo. Escuta só, vamos ver aqui que fica melhor. Olha o que diz 1 Reis 8,17. Diz assim, ó: também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome de quem? Do Senhor, o Deus de Israel. Quem está falando isso aqui, pastor? Quem está escrevendo isso aqui é Salomão. O rei Salomão agora, que é filho do rei Davi. Davi foi um dos maiores reis de Israel, se não o maior rei de Israel. O Davi, irmãos, ele guerreou muito, teve muitas guerras. E em todas as guerras de Davi, ele teve sempre o quê? Vitória. Davi nunca perdeu uma batalha, coisa difícil para um rei. Davi nunca tinha perdido uma batalha. E só que aqui o Salomão está contando que ele havia proposto no seu coração, depois de batalhar, de vencer muitas guerras, ele sentiu no coração um desejo, propôs no seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor. Até aqui tem alguma coisa errada, sim ou não? Não, desejo de edificar uma casa para Deus, edificar algo para o Senhor. Olha o 18. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, o que Deus vai dizer para ele? Bem o quê? Fizeste em propor no teu coração. Ou seja, era algo ruim aquela intenção de Davi de edificar uma casa para Deus, sim ou não? Não, Deus até elogiou. Ô Davi, é uma boa intenção que você tem. Bem fizeste em propor esse propósito aí no seu coração de edificar uma casa para mim. Mas aqui você vai ver agora o versículo 19. Onde está o problema? Todavia, tu não edificarás esta casa. Ele fala, porém teu filho que descender de ti edificará esta casa ao meu nome. Então quer dizer, Davi teve o desejo, Deus pôs no coração dele aquela vontade de edificar aquela casa para o Senhor. Ele foi até elogiado por esse bom desejo, era algo bom. Deus falou, olha, bem fizeste em pôr isso no seu coração, só que Davi, isso não é para você. Essa obra não é você que vai fazer. Entenda bem, talvez Deus esteja falando claramente a você hoje. Talvez você é uma pessoa de guerra, talvez você é uma pessoa de batalha. Por quê? Uma outra parte, a Bíblia fala, não vai dar tempo da gente pegar tudo aqui, mas a Bíblia fala que o próprio Deus havia dito que Davi havia tido muita guerra, as mãos dele se sujaram bastante de sangue, e Salomão seria um homem de paz. Como Davi guerreou bastante, ele preparou o caminho para que Salomão, no tempo de Salomão, tivesse o quê? Paz. E Deus falou, quem vai edificar essa casa é quem? Salomão. Então olha para o pastor, não se cobre, não fique triste, não fique chateado, se a obra não se completar através de você. Eu digo até mais, viu? Eu digo mais a você, presta atenção no que eu estou falando. Tem gente que se cobra muito, achando que se não for pela sua mão não vai acontecer. Calma, meu irmão. A obra de Deus é muito grande para uma pessoa só fazer sozinha. E eu digo a você que nem tudo é você que vai conseguir ganhar. Tem pessoas que não é você que vai conseguir salvar. Tem problemas que não é você que vai conseguir dar solução. Tem gente que não é você que vai conseguir mudar. Deu para entender, sim ou não? Tem gente que você vai ter que guerrear, batalhar em oração e esperar que Deus use alguém, que Deus faça essa obra ou termine essa obra através de outra pessoa, mas que muitas vezes não vai ser. Você não se culpe se você não conseguir mudar uma pessoa. Não se culpe se você não conseguir edificar um templo, se você não conseguir edificar aquela casa para o Senhor. Pode ser que Deus use muito você, mas só que você não venha terminar a obra. Quem está entendendo, diga amém.
Então não se culpe. Eu falo que às vezes a gente se culpa muito. Essa palavra, antes de eu dar para você, Deus deu para mim. Por quê, pastor? Vou dar um exemplo para você. Eu, como pastor, eu já me cobrei muito de não conseguir talvez fazer alguém entender ou de fazer alguém se entregar a Jesus. A gente prega a palavra, a gente fala. Um exemplo, vamos dizer que o tempo que Deus me permitir ficar aqui, que eu espero que seja bastante, uns 10 anos, uns 10 anos pelo menos tá bom, né? E eu fique aqui pregando, e eu pregue, e eu oro, e eu clame, mas ainda tem alguém que ainda não entendeu, talvez não se entregou a Jesus, talvez não se batizou, talvez não se libertou. Vamos dizer que eu não tenha conseguido, mas eu lutei. Vamos dizer, os 10 anos que eu vou ficar aqui, os 10 anos eu lutei, os 10 anos eu orei, os 10 anos eu batalhei. Aí Deus me leva para outro lugar. Talvez Deus traga outro e dá uma palavra, na primeira palavra aquela pessoa entende, é tocada, decide se batizar e muda de vida. Ah, mas por quê? Porque, meu irmão, tem coisa que não é para mim. Tem coisa que não é para você. Por que eu estou falando isso para você? Talvez você está na batalha por alguém da sua família. Talvez você está lutando por um filho, por um marido, pela esposa, que não ouve você. Que a você não atende. Mas, minha irmã, não desista de orar. Porque Deus tem mais servos dele espalhados para todo lugar aí. E às vezes não escute você, mas pela tua oração, Deus vai lá e usa alguém que chega e fala com aquela pessoa lá no mercado, chega e fala com aquele teu parente lá no serviço, e meu irmão, vai conseguir edificar o que você não edificou. E é assim que funciona a obra de Deus. Quer ver uma coisa? Vamos lá rapidinho para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá. Quem já está começando a entender, diga amém. Você vai entender melhor ainda. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo é o 5. Vou te mostrar isso aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Você pode ser uma pessoa muito valente. Deus pode ter te dado muitas vitórias. Olha, mas não adianta. Não são todas as pessoas que você vai ganhar. Que através de você serão ganhos. Não são todos os problemas que através de você serão solucionados. Mas pode ter certeza que nenhuma oração sua será em vão. Diga glória a Deus. Às vezes Deus fez você, permitiu você guerrear, como Davi guerreou muito. Davi fez a parte da batalha e você tem guerreado em oração, você tem clamado, você tem batalhado em oração. Mas pode ser que aquela pessoa não se converta através do que você está falando. E você até se culpa por causa disso. Pastor, mas meu filho não me escuta, mas meu marido não me escuta. Continue orando. Pode ser que ele não escute você, mas Deus vai preparar alguém que ele vai escutar. Diga glória a Deus. Você crê nisso, sim ou não? Pode acreditar no que eu estou te falando. Essa é a resposta de Deus para você hoje. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3, o versículo é deixa eu ver aqui onde a gente vai começar. Do 5, pronto. O 5. Olha o que Paulo vai falar aqui. Ele explica bem a obra de Deus aqui, ó. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Estava tendo uma briguinha lá, um falava eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo. O Paulo chegou e falou, peraí, quem que é Paulo, quem que é Apolo? São só ministros, ou seja, são só instrumentos. E olha como ele explica a obra de Deus agora. Ele diz assim, ó, no versículo 6, eu plantei e o Apolo o quê? Regou. Quer dizer, a obra foi inteira de Paulo? Não. Deus pegou aquela obra e dividiu. Lembra que eu falei para você, a obra de Deus é muito grande para uma pessoa só fazer. Às vezes Deus usa um para batalhar em oração, que plantou. Só que às vezes aquele que plantou não vai conseguir o quê? Regar. Aí Deus vai lá e usa outro para regar, mas no final Deus sempre dá o quê? O crescimento. Deus sempre dá a vitória. Diga glória a Deus. Então, cuidado para você não trazer tudo para você. Tem gente que está querendo plantar, está querendo regar, não, porque eu tenho que fazer. A pessoa tem que me ouvir, pastor, eu vou mudar essa pessoa. Ou eu mudo ela de um jeito, ou eu mudo ela de outro. Irmão, você vai se matar e vai às vezes matar a pessoa. Vou te mostrar isso já já. Porque quem tentou fazer isso, querer fazer a obra de Deus inteira, quase se matou e quase matou aquele por quem estava fazendo.
Porque a obra de Deus, escreva isso que eu estou falando, a obra de Deus é muito grande para uma pessoa só fazê-la por inteiro. Então o que Deus faz? Deus pega a obra dele e divide em etapas entre os seus servos. Diga a glória a Deus. Deus divide uma parte para cada servo fazer. Porque ele sabe que a gente não tem capacidade de fazer toda ela. E quando você tenta fazer todas as etapas de uma obra que é dividida, você, meu irmão, vai correr um sério risco de se, como eu vou ler daqui a pouquinho para você, de se fadigar, de colocar em você um peso maior do que você pode carregar. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. O Paulo sabia que naquela obra ali, a função dele foi o quê? Olha lá, o que ele diz? Eu plantei, mas eu não reguei. Quem foi que regou? O Apolo regou. E quem deu crescimento? Deus deu crescimento em tudo. Diga glória a Deus. E olha que bonito o 7 agora, ó. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que? E nem o que rega. Mas quem? Mas Deus que dá o crescimento. Agora olha o 8. Disso aqui você pode ter certeza. Não importa qual vai ser a sua função nessa obra. Se você vai plantar, se você vai regar. Mas isso aqui você pode ter certeza. Ó. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o quê? O seu trabalho. Diga glória a Deus. Irmão, não importa. Se você está só orando, a pessoa não te ouve. Continue orando. Porque a tua parte nessa obra é importante. Mas eu queria que a pessoa me escutasse. Eu queria mudar a pessoa. Não faça isso. Porque talvez isso aí não é para você. Diga glória a Deus. Talvez a pessoa, Deus use outra, quem essa pessoa vai escutar. E se você quiser fazer as duas partes da obra, você vai machucar a pessoa e vai se machucar também. Porque ela não vai ouvir você. Mas ela vai ouvir tão fácil aquele outro que Deus vai preparar. Diga glória a Deus. Irmão, Deus tem servos dele em todo lugar. Eu estava falando de um testemunho que eu li, de um pastor. É um livro que chama, Guia Bíblico de Paternidade Espiritual. Fala sobre pais espirituais, né? Como você se torna pai espiritualmente de uma pessoa. E ele falando isso, que a obra de Deus, ela está muito à frente de nós. Ele fala do pai dele. Quando ele se converteu, esse pastor, ele imediatamente queria ganhar o pai dele para Jesus. E ele virou aquele crente, sabe aquele crente assim que queria enfiar a Bíblia dentro da cabeça do outro? Ele virou desse, porque antes ele era drogado, ele era embriagado, ele era viciado no álcool, na bebida e tal, dava trabalho para a família. Aí ele se converte, ele tem aquele encontro com Deus e ele volta lá para visitar a família e começa a pregar para o pai. Mas ele queria com tanta força que o pai dele se convertesse, que ele fala assim, que o pai dele virou para ele e falou assim: olha, vou falar uma coisa para você, meu filho. Eu preferia você quando você era um bêbado. Eu preferia você quando você era drogado. Você era mais legal quando você bebia, enchia a cara, quando você usava droga, do que agora você virou crente. Olha o crente chato que você virou. Ele falou assim: eu não tinha sabedoria. Eu queria fazer tudo. Entenda o que eu estou falando para você hoje. Ele queria fazer essa obra por completo. E aí ele voltou triste, chateado. Puxa vida, Deus, que coisa chata. Meu pai virar para mim e falar assim, que era melhor quando eu era lá do mundo, quando eu era bêbado. Ele gostava mais de mim, exatamente, foi essas palavras. Eu gostava mais de você quando você era bêbado, quando você bebia. Olha que coisa. Como, Deus, que ele gostava mais de mim daquele jeito que eu era? Ah, Deus, eu não aceito isso. E ele começou a orar. E ele com aquela preocupação, achando que ele que ia fazer toda a obra. Um dia ele estava trabalhando, acho que era um call center que ele trabalhava, e alguém passou e viu o nome dele no crachá e leu lá, um exemplo, não lembro o sobrenome, Fulano da Silva. Aí perguntou assim para ele: escuta, você também é Silva? Sou Silva. Ah, você conhece o ciclano, que também é não sei o que da Silva? Ele é o que seu? Ah, o ciclano da Silva? É meu pai. Ah, tá brincando, é seu pai, o ciclano da Silva? É. Ele falou assim: rapaz, eu tenho uma boa notícia para você, você não imagina. O seu ciclano da Silva, ele já está indo na igreja já faz alguns dias. Fulano convidou ele aceitou, aceitou Jesus, e eu vou te falar mais, daqui a alguns dias ele vai te batizar. Você acredita? Meu pai! Pois é, naquele dia Deus mostrou para ele.
filho, você está orando, enquanto você está achando aí que eu estou perdendo tempo, eu estou trabalhando lá na sua frente. Diga glória a Deus. Ele entendeu que a obra não seria ele que faria toda. Ele estava orando e Deus usou servos dele, aonde estava lá o pai dele, e o pai dele se converteu. Amém, Jesus? É o nosso caso, às vezes a gente quer fazer tudo. Quer ver uma coisa? Vamos lá rapidinho para 1 Reis, capítulo 19. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, verso 13. Quem está entendendo essa mensagem hoje, diga amém. Eu creio que Deus está falando ao seu coração, porque talvez você está aí como estava o Elias aqui. Eu vou te mostrar. Elias, ele estava de um jeito que ele achou que a obra de Deus dependia só dele. E aí ele entrou lá numa caverna e começou a reclamar, murmurar: Deus, que só tem eu, que só tem... E eu já ouvi isso, hein? Já ouvi isso de pessoas. Ai, pastor, para mim é difícil, porque eu vou na igreja, mas só tem eu. Só tem eu naquela casa que busca Deus. Só tem eu naquela casa que ora. Pastor, não é fácil. Só tem eu lá que serve a Deus. Só tem eu que guarda a palavra. É só eu, pastor, é só eu. Ô, meu irmão, para com esse pensamento. Deus, meu irmão, já tem muito mais preparado do que você imagina. Não é só você, não. Diga glória a Deus. Quando a gente começa com esse pensamento que é só eu, que é só eu, que é só eu, nós estamos menosprezando a Deus. E enquanto você está aqui com o teu pensamento pequenininho, pensando só em você, que é só você, que você está sofrendo, irmão, Deus já está lá na frente, Deus já está fazendo uma obra muito maior do que você pode imaginar. Diga glória a Deus. Então para com esse negócio. Nunca mais você fique falando isso. Ai, porque é só eu, porque não sabe o que eu estou passando, o que eu isso. Meu amigo, tem muitos outros igual a você, enfrentando a mesma luta, passando a mesma batalha. Tem muito mais servos de Deus do que você imagina. Diga glória a Deus. Para com esse pensamento aí de só eu. Olha o que o Elias falou. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Diz assim, ó. E sucedeu que ouvindo a Elias, ouvindo a voz de Deus, né? Depois você pode ler antes aí. Envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada de onde? Da caverna. Ele estava numa caverna. E olha o que Deus vai falar para ele. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ô Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? O que você está fazendo aí isolado? O que você está fazendo aí retraído? O que você está fazendo aí dentro, Elias? Era para você estar fazendo a obra, você se tranca aí dentro dessa caverna, você se amoita aí dentro dessa caverna. Não, Elias, eu quero você fazendo a obra de Deus. Eu quero você servindo a Deus. E o Elias fica ali dentro daquela caverna. Escuta só, olha o que diz o versículo 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, pelo que os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E olha o que ele vai dizer agora: e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Ele começou a falar de tudo que estava acontecendo de ruim. Deus, porque eu sou extremamente zeloso pelo Senhor. Eu que tenho guardado, eu que zelo pelas coisas do Senhor. O resto, ninguém mais quer saber de Deus. Porque ninguém mais presta. Tem gente que é assim, né? Ninguém mais faz certo. Eu vou lá, eu que busco, eu que oro. Para com isso, meu irmão. A obra de Deus não depende só de você. Pare de colocar você no centro de tudo. De colocar, de colocar sobre você um peso que não é seu. Ah, Deus, que, olha, eu sou zeloso, os filhos de Israel deixaram o teu concerto. Ah lá, ó, ninguém está fazendo mais certo, derribaram os seus altares, os que tinham morreu tudo, e só ficou quem? Só ficou eu. Só eu. Fala assim, só eu. Coitado. Coitado de Elias. Quando ele começou com essa história do só eu, só eu, só eu, escuta a resposta que Deus dá para ele. Versículo 18, pula lá. Aí Deus começa a falar para ele: então tá bom, Elias, você vai aqui, unge um, unge outro, coloca outro no seu lugar. Já que você não quer, eu vou levantar outro. E olha o 18. Também eu. Quem está falando isso? Próprio Deus. Olha o que Deus vai falar. Eu fiz o quê? Ficar em Israel 7.000, Elias, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Diga glória a Deus.
Ah, Elias, só eu. Ô Elias, eu fiz, eu separei 7.000 que ainda estão de pé, que ainda estão lutando, que guardam o meu conserto igual você guarda também, que está fazendo igual você está fazendo também, que está passando também igual você está passando também. Para com essa história de só eu. Viu? Tem muita gente, Elias, passando o mesmo que você passa, porque a minha obra é muito maior do que você imagina. Diga glória a Deus. Irmãzinha, não depende só de você a obra de Deus. Meu irmão, não depende só de você a obra de Deus. Faça a sua parte, porque a obra de Deus é tão grande que um só não consegue fazê-la. Nunca esqueça mais disso que eu estou te falando hoje. Deus, ele tem que dividir a obra dele em partes e dividir entre os seus servos, porque um só não dá conta de fazer. Quando você começa dessa história de só eu, você vai ficar igual Elias, achando que só você ainda guarda a palavra, achando que só você ainda teme a Deus, achando que só você... Não, meu irmão, não despreze a obra de Deus, não, tem muito mais. Só eu ainda sirvo nessa casa, só eu... Não! Tem muitos que você não sabe o que Deus está fazendo. Quando você está aí, orando, enquanto você está aí batalhando, irmão, Deus tem servos dele em muitos lugares que você nem imagina. Diga glória a Deus. Deus está fazendo a obra, Deus não dorme, Deus não descansa não, irmão. A obra de Deus não depende só de você. Faz a sua parte e o resto deixa que Deus vai fazer. Se não for você que vai edificar esse templo, não tem problema. Deus vai levantar alguém que vai terminar essa obra. Se não for você que vai edificar essa casa, amém. Você está batalhando a guerra, talvez a intenção do seu coração seja boa, mas tem coisa que não é para você. Deus foi claro com o Davi. Davi, boa é a sua intenção, é bom que você queira isso, mas quem vai fazer isso não é você. Ficou claro? Sim ou não? Tem coisa que não é você. Não é você que vai terminar, não é você que vai edificar esse templo. Eu já tenho tudo preparado, diga glória a Deus. Cuidado com esse negócio de só eu. Deus, ele foi claro. Paulo falou assim, não tem esse negócio de eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Não tem só eu. Eu planto, Deus usa o Apolo para regar e Deus dá o quê? O crescimento. Tem muita gente na mesma batalha, tem muita gente na mesma luta. Diga graças a Deus. Quer ver uma coisa? Vamos lá rapidinho para Êxodo. Êxodo capítulo 18. Quem está entendendo agora, diga amém. Glória. Eu espero que seja uma resposta de Deus para você hoje, hein? Êxodo capítulo 18, versículo 17. Meu irmão, eu não estava lá, mas o Espírito Santo estava. Essa semana que você estava lá reclamando. Só tem eu nessa casa? Só tem eu aqui? Só eu que isso? Só eu que aquilo? Eu não estava lá, mas o Espírito Santo estava. Amém? Só tem eu aqui que sirva a Deus, só eu que levo as coisas sérias, só eu que isso, só eu que aquilo. Coitadinho de você. Irmão, Deus está trabalhando muito à sua frente. A obra de Deus não depende só de você. Não coloque esse peso sobre você. Amém, Jesus? O Moisés quis achar que a obra de Deus dependia só dele. Irmão, quase que ele morre, quase que ele mata todo o povo. Olha o que aconteceu aqui, quer ver? Êxodo, capítulo 18, versículo 17. Isso. Êxodo 18, 17. É claro que, presta atenção, viu? Deixa eu explicar bem para você. Você também não pode se tornar um preguiçoso, achando assim, eu não consegui fazer mesmo, vai outra pessoa lá e vai terminar. Não. Se esforce. A sua parte você tem que fazer. Mas entenda que você também não vai fazer todas as partes. Deu para entender a diferença? Então não se torne um preguiçoso. Eu vou fazer lá, mas se eu não conseguir, se não der para mim terminar, Deus levanta outro. Não. A sua parte será cobrada de você. Diga glória a Deus. Paulo falou, olha, a minha parte era plantar. Eu plantei. Agora, se a minha parte era plantar e nem plantar eu estou plantando, aí eu estou sendo negligente. Mas você tem que entender. Faz a sua parte, mas entenda que você não vai fazer todas as partes. O Davi fez a parte de guerrear. O Davi lutou até acabar com todos os inimigos, até que houvesse o quê? Paz. É como no futebol, né? O Davi foi lá, driblou todo mundo, pôs a bola assim na cara do gol. O Salomão só fez o quê? Só fez o gol. A parte de Davi ou a parte de Salomão, qual foi mais importante?
ambas foram importantes. Esses dias eu falei com uma senhora, uma irmã, a irmã Rose, o esposo dela partiu, e nos últimos dias de vida dele, eu fui lá, fiz uma visita para ele, e aí nós oramos juntos tal, e ele aceitou Jesus, nos últimos dias de vida dele. Dei a palavra para ele e falei, olha, o senhor quer entregar a vida do senhor para Jesus? Ele falou, eu quero, pastor. Tomou a decisão e entregou a vida dele para Jesus. Aí ela falou para mim, nossa, pastor, olha, glória a Deus, o senhor veio aqui, uma oração, ele entregou a vida dele para Jesus e tal. Eu falei, irmã, eu vim só colher. Mas quantos anos que a senhora já está orando por isso? Há quanto tempo que a senhora já batalha por isso? A senhora, sua filha, já luta, já ora, tal. Deus só me usou para vir fazer o quê? Colher. Deus só usou eu para fazer o final. Mas, meu irmão, tenho certeza que essa obra não pertence só a mim. É o que vai acontecer talvez no seu caso. Talvez Deus use você para edificar um templo que era o desejo do coração de outro. Que teve muita oração por trás daquilo. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Teve muita oração ali. Teve muita batalha. A obra de Deus é muito grande para depender de uma pessoa só. Quem está entendendo, diga amém. É um erro nosso colocar esse peso sobre nós. É um erro seu, você que fica aí, não, mas se eu não fizer, se ele não escutar eu, se eu não convencer ele, se você não convencer, Deus usa outro que vai convencer. Amém? Continua orando, continua clamando a Deus. Olha o que aconteceu com Moisés. Diz assim, no versículo 17, capítulo 18, verso 17. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. 18. Totalmente desfalecerás, assim tu como todo este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. E olha o finalzinho, tu só não podes. Ficou claro? O sogro de Moisés teve a visão exata da obra que tinha que ser feita ali, e o Moisés estava tendo a visão errada. Ô Moisés, você não está entendendo, Moisés. Moisés, o que você está fazendo não é bom. Mas eu pergunto, a intenção dele era boa? Sim, ele não queria ajudar aquele povo, mas aquilo era muito difícil para que ele fizesse o quê? Só. É a tua intenção, homem de Deus, ou mulher de Deus. Cuidado, você tem uma boa intenção, mas eu repito o que eu estou falando para você. Eu creio que é uma resposta de Deus hoje. Tem coisa que não é para você. E não é você. E se você quiser fazer, você vai, como o sogro de Moisés falou, você vai desfalecer. Você e o teu povo com você. Imagina, se eu quiser na minha força, a intenção é boa. Vem cá, Marcos. Eu quero que ele se converte. Eu quero que ele muda. Mas a Bíblia diz, não é por força nem... Mas eu quero. Irmão, você tem que se converter. Senão você vai para o inferno. Seu capeta, ou seu demônio. Eu vou convencê-lo assim? A intenção é boa, mas eu estou querendo na força socar a Bíblia dentro da cabeça dele. Mas vai entrar, olha o que vai acontecer. Eu vou desfalecer ele, eu vou matar ele e eu também vou desfalecer. Quer ver? Troca para mim, obrigado, irmão. Troca para mim a tradução, ô Leonardo. Põe a Bíblia, a linguagem de hoje. Só esse versículo 18, só para a gente ver aqui até mais claro o que o sogro de Moisés falou para ele. Tem aí a linguagem de hoje? Se for rapidinho, se não for atrapalhar. Isso. A linguagem de hoje. NTLH. Olha lá, Desse jeito você vai ficar cansado demais. E o povo o quê? Também. Isso é muito trabalho para você fazer? Ficou claro ou não? Não é, você não tem que fazer tudo. Deus não pediu para você fazer isso. Deus pediu para você fazer a tua parte. Vamos deixar isso claro? Deus não pediu para você fazer tudo. Deus pediu para você fazer a tua parte. Tem gente que não está entendendo. Tem gente que está achando que tem que fazer o quê? Tudo. Deus não quer que você faça todas as etapas. Eu vou repetir o que eu falei lá no começo. A obra de Deus é muito grande para alguém conseguir fazer sozinho. Irmão, vai muito além da minha capacidade, da minha condição. Eu posso orar, talvez eu não vou ganhar, talvez eu não vou resolver, talvez eu não vou conseguir mudar a pessoa, talvez Deus use alguém para fazer isso. Aí outra obra que precisa ser feita, Deus use outro para fazer isso, porque a obra de Deus é muito extensa, para que alguém faça o quê? Sozinho.
É onde muita gente se mata, se cansa, se desfalece, como diz ali. Cansa a pessoa e cansa a família. Cansa lá um ente querido, que você quer mudar a pessoa na sua força, mas é muito trabalho para você fazer o quê? Sozinho. Ninguém muda ninguém na sua força. Eu até brinco assim, ó, nem você conseguiu mudar você mesmo. Você precisou da ajuda de quem? Foi ou não foi? Foi. Aí você quer mudar os outros? Aí você quer transformar a pessoa na força? Eu repito, é muito trabalho para você fazer sozinho. Esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Vamos ler aqui rapidinho para a gente terminar. Deixa eu abrir aqui de novo. Em Êxodo 18, o versículo 18 agora, né? Rapidinho. Diz assim, ó, o 18. Aliás, o 19, né? Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva as coisas a Deus. E leva as tuas coisas a Deus. 20. Declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve. Quando tiver oportunidade de você falar, fale, irmão. Fácil, você pode falar, você pode mostrar o caminho a andar, você pode mostrar o que deve fazer, o que não deve fazer. Quem está entendendo, diga amém. Faz sua parte. Mas não é tudo que você vai fazer, Moisés. Você pode mostrar o caminho que deve andar, você pode mostrar o que eles devem fazer, mas no 21 diz assim, ó, e tu dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Ô Moisés, vamos dividir essa coisa aí.